uma das famílias de maior riqueza e importância da história. Para falarmos da Rockefeller, precisamos voltar em meados de 1800 e contar a história do homem mais importante dessa família, John D. Rockefeller. Ele foi o principal membro da família e quem fez o sobrenome rodar o mundo. Poder e uma sede de crescimento insaciável fizeram dos Rockefeller um verdadeiro monopólio, e com isso, muito controverso. No primeiro episódio, contamos a história dos Rothschild, os banqueiros, e hoje falaremos sobre os Rockefeller e o seu império do petróleo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o segundo episódio da série das famílias que controlam o mundo. Essa série é baseada num livro que é a linha sanguínea dos Illuminates, né? Que a gente já citou lá no primeiro vídeo, e que na verdade a gente tá fazendo meio que por fora, a gente tá contando a história real dessas famílias e por fora no final a gente fala um pouco sobre as teorias. A gente vai deixar pra fazer essas teorias principalmente depois que já tiver todos os vídeos das famílias feitos, né? Que daí fica mais fácil porque todo mundo já entende quem são as famílias, de onde vem esse poder e quando que foi o auge de poder de cada uma, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre os Rockefeller e sobre o homem mais rico da história moderna da humanidade. Muita gente fala que ele só perde pro Salomão na história completa da humanidade, pra você ter uma ideia. Qual que é a meta de like pra esse cara, então? A meta de like hoje pro John D. Rockefeller é... Vou dar aí 30 mil likes. 30 mil likes? 30 mil likes. Então, galera, 30 mil likes, deixa aí 30 mil likes e bora pro vídeo. O início da família Rockefeller foi lá em 1590, com um cara chamado Goddard. Na época ainda o nome deles tinha um N, que era Rockefeller. Então o nome só foi virar Rockefeller muito tempo depois, quase 2 séculos depois. Isso em 1700, quando o Johann Rockefeller tirou esse Nzinho, mudou o nome da família e aí passou a se chamar então Rockefeller. Foi onde surgiu o sobrenome da família. Mas o primeiro homem que realmente destacou a família e fez a família ficar tão rica só foi surgir em 1800, que era o John D. Rockefeller. Ele nasceu no dia 8 de junho de 1839 em Nova York. E o pai dele já era famoso, de certa forma, em Nova York. O pai dele era um baita de um trambiqueiro e fazia vários tipos de golpe na época. William Aver Rockefeller, esse era o nome do pai do John, mas ele é conhecido como Devil Bill. Ele acabou casando com a sua mãe, que se chamava Elisa, e ela não tinha muito a ver com o pai dele. Ela era uma pessoa muito mais de boa e uma pessoa religiosa que era contra totalmente as práticas que o pai dele fazia. O John não era o único filho desse encontro entre a Elisa e o Devil Bill. Ele era um filho no meio de 6 filhos, na verdade, 3 meninas e 3 meninos. Então imagina a casa mais ou menos assim. O pai sempre estava ausente, porque ele estava sempre viajando, tentando dar um golpe em uma nova pessoa. Além disso, sempre que ele viajava para uma nova cidade, ele encontrava uma nova mulher e provavelmente ele começava uma nova família. Então, ele tinha muitos filhos fora do casamento. Então, o pai do John não deu um lar muito bom para ele desde o início. E desde pequeno, a mãe tentava ensinar os filhos a serem pessoas boas, enquanto o pai tentava ensinar os filhos a serem igual o pai. O pai falava que para ganhar dinheiro, todos eles tinham que ser trambiqueiros também. E sempre levava os filhos para aprender novos golpes. Aliás, o John, desde pequeno, fazia pequenas viagens ali próximo de onde eles moravam para aprender esses golpes. Para vocês terem uma ideia do quanto que ele era golpista, o pai dele conheceu a família de Elisa, que é a mãe do John, quando foi dar um golpe na família. Ele chegou lá com uma lousa, se fazendo de mudo e escrevendo recados para tentar vender o que ele quisesse. Ele já vendeu de tudo, já vendeu desde a cura do câncer até óleo de cobra. Então o cara era um baita de um mentiroso, obviamente. E ele, antes de casar com a mãe dele, já fez talvez ali a primeira má escolha dele que mostrava o quanto que ele é uma pessoa ruim, assim, sabe? Assim, a gente pode falar dessa forma. Ele era apaixonado por uma moça chamada Nancy Brown e ele queria casar com ela. Só que ela não tinha propriedade, então ele não foi casar com ela. Ele casou com a Elisa. Também porque o pai dele falou que se ele casasse com a Elisa, o pai dele lhe daria $500. Na época, pra vocês terem uma ideia, era normal um salário de uma pessoa ser $4, $5. Então $500 era uma
boa grana pra época, tá ligado? Então ele acabou aceitando, casou com a Elisa, teve todos os filhos e construiu a família. Mas ele não deixou de ficar com a Nancy Brown, com quem ele teve também 2 filhos que eram irmãos do John, que era a Clorinda e a Cornélia, as 2 filhas do Bill junto com a Nancy Brown. Mas em 1849, durante a adolescência ali do John, ele acabou sendo indiciado por conta de um envolvimento em um estupro. Na época, ele foi acusado de ter colocado uma arma numa vítima e ter estuprado ela dessa forma. Foi algo bem pesado, sim, foi tão pesado que na época os Rockefeller tiveram que abandonar a cidade porque eles não conseguiam se manter mais lá. E para vocês terem uma ideia, quando isso aconteceu, ele deu um novo golpe. Quando ele estava na cadeia, ele pediu para o pai da Elisa pagar a fiança dele. Então, quando ele saísse da cadeia, ele pagaria de volta esse dinheiro para o pai da Elisa. A Elisa pagou a fiança e ele fugiu e nunca mais apareceu. Então, o cara era realmente um pilantra. Para vocês terem uma ideia, ele vendeu a casa dele e foi para um outro bairro, ainda em Nova York, e conseguiu fingir que não estava mais ali. Nossa, então, tipo, além dele ter uma boa lábia, ele também sabia se esconder muito bem, tá ligado? Pra fugir de toda Ele era falcatrua. tão bom em se esconder que ele fugiu do Pulitzer, que era um baita de um jornalista. É o maior jornalista de todos os tempos, talvez. Inclusive, o nome dele é o nome do maior prêmio de jornalismo que existe. Então, tipo assim, o Pulitzer estava atrás desse cara, porque ele queria desmascarar o Rockefeller, o John D. Rockefeller, Sim. e falar, olha só quem que é o pai dele, tá ligado? E ele não conseguiu, ele colocou até uma recompensa, tipo, que na época era quase, tipo, $500 mil, um bagulho assim, astronômico, e não conseguiu a informação do cara. Então o cara era realmente muito ligeiro. E nessa brincadeira dele aí de fugir e não pagar o pai da Elisa, ele levou $1.175 da família, deixando a família muito pobre e sem condições de novo. Então a Elisa se viu obrigada a ir embora da cidade, igual eu falei, né? Sim. Bom, então a Elisa foi obrigada a ir embora junto com seus filhos para um outro local. E ela escolheu Cleveland, que na época estava crescendo, tinha acabado de ter uma ferrovia que era muito importante para a época, e também estava crescendo como uma fonte de petróleo, sabe? Era algo que estava começando a dar dinheiro naquela época para a região. Então ela foi para lá e logo no início ela teve que botar os filhos para trabalhar porque ela não dava conta de sustentar todo mundo. E nisso o John foi para a rua trabalhar vendendo doce. Ele foi obrigado a abandonar a escola nessa época porque era muito difícil você manter a escola com o trabalho naquela época, porque os trabalhos eram quase que escravidão. O que não era escravidão era quase que uma escravidão. Então era bem difícil até para as crianças. Mesmo com a dificuldade, mesmo dando boa parte do dinheiro que ganhava para a mãe, para poder ajudar em casa, ele conseguiu juntar muita grana de uma forma bem rápida, para falar a verdade. O que deixava muita gente surpresa, porque ele era, de certa forma, bem mão de vaca e ele controlava tudo que ele ganhava. A gente chama de mão de vaca, mas na verdade o cara tava com bastante sonho e bastante pretensão, e a gente sabe disso agora, né? Foi nisso que ele conseguiu juntar cerca de $50, que naquela época era uma boa grana. E com essa grana, ele começou a emprestar dinheiro a juros para alguns fazendeiros locais e coisas do tipo. Então o cara já estava fazendo o dinheiro trabalhar por si só. E é daí que vem uma das filosofias dele, que é não ser escravo do dinheiro, e fazer o dinheiro trabalhar por você e não você trabalhar pelo dinheiro, certo? Junto com isso, ele começou a fazer alguns projetos de administração de serviço. Como assim? Ele sabia como poupar dinheiro e normalmente isso daí era pagando ainda menos para alguns funcionários. Então por isso que muita gente acaba odiando ele e toda a família dele, tá ligado? Mas ele sabia como poupar muitos gastos e ele começou a vender esses pacotes de gestão dessas empresas para algumas empresas locais. E ele foi ganhando moral. Foi assim que ele conseguiu o emprego de contador assistente na Hewitt & Tuttle, onde ele tinha um salário, olha o salário que o cara tinha na época, de 50 centavos por dia. Então, cara, você vê que o dinheiro na época tinha um outro valor, né? Tanto é que esse dia aí que ele conseguiu esse emprego, que nem é um bom emprego, pra falar a verdade, ele deixou marcado aquele dia na história dele, tá ligado? Todo dia 26 de setembro, que foi o dia que ele conseguiu esse emprego, ele comemorava. Todo dia 26 de setembro, como se fosse o dia do trabalho. Ele era um cara que ele dava muito valor a esse primeiro emprego que ele teve e ele fala que foi o pontapé de tudo. Bah, tá que ligado? massa, né? Bom, mas então foi nessa empresa, trabalhando nessa empresa, que ele teve contato com várias pessoas influentes. Inclusive, aos 20 e poucos anos, bem novo mesmo, ele conseguiu fazer um empréstimo no banco na época que valeria mais ou menos a R$100 mil. Tipo, algo que ninguém conseguia fazer. Tomar dinheiro de banco é difícil hoje em dia, imagina naquela época, tá ligado? Mas como todo mundo tava vendo que ele realmente sabia o que fazer com o dinheiro, as pessoas acabavam confiando nele ali, né? E ele foi ganhando cada vez mais grana até que chegou o momento dele investir em
em petróleo. Ele viu que estava dando muita grana e quis investir no mercado. Quando ele foi entrar no mercado, ele percebeu que tinha duas formas de fazer dinheiro. Uma era perfurando e a outra era refinando. Perfurando tinha um grande problema. Você podia correr o risco de furar um buraco e não achar. Ou seja, você ia estar gastando tempo, gastando mão de obra e gastando a sua ferramenta, né, com um projeto que não ia te dar frutos. Então tinha esse problema, além de ser menos lucrativo. Então o que o John fez? Ele focou na refinaria e falou que ia trabalhar somente com isso. Foi onde surgiu o primeiro projeto do que seria a Standard Oil, que foi a empresa dele que foi considerada anos mais tarde um monopólio por dominar todos os Estados Unidos. A Standard Oil tinha 5 sócios: John e William Rockefeller, Henry Flagler, Oliver Burr e Stephen Vanderburgh. John tinha 26% da empresa. William, Henry e Samuel tinham 13%. Oliver tinha 10%. Rockefeller, Andrews e Flagler, que era a empresa deles, tinha 10%. E Stephen Vanderburgh também tinha 13%. Agora eu tenho que explicar um negócio. Antes da Standard Oil surgir, tinha essa outra empresa deles, que era Rockefeller, Andrews e Flagler, que era essa empresa já desses sócios. Então a empresa ficou com 10% dessa nova empresa que eles acabaram abrindo para fazer essa refinaria. E além disso, eles acabaram dividindo em toda essa galera a porcentagem da empresa. Mesmo assim, o John ficou com uma boa parte e se tornou majoritário e, claro, que líder da empresa. Agora eu vou explicar para vocês quem que era cada uma dessas pessoas que entrou de sociedade com ele e como que elas atuaram dentro da empresa. O Samuel Andrews era o químico dessa galera. E ele era o cara que estava por trás da parte do refinamento e da parte intelectual. Ele fez várias invenções que foram fundamentais para a empresa crescer e infelizmente ele não soube a hora certa de vender a empresa. Ele vendeu a sua parte, os 16% que ele tinha, que era bastante coisa mesmo, tá, gente? Ele vendeu em 1874 para o John Rockefeller. E, obviamente, o John ficou muito, mas muito mais rico que ele com a parte dele. O outro investidor era o Oliver Burr. Como que o Oliver Burr conheceu eles? Ele casou com a irmã do William, o William Rockefeller. Então, quando o William conheceu ele, ele já tinha ganhado uma grana, numa época que foi conhecida como a febre do ouro da Califórnia, e ele já não queria mais fazer nenhum investimento. Mas como ele estava pegando muita confiança com o cunhado dele, que era o William, ele foi e investiu no negócio e investiu na refinaria. Investiu bem, né? Assim ele ganhou 10% do negócio. Já o Henry Flagler era um cara que já tinha feito uns investimentos. Antes disso, ele tinha investido em sal e tinha perdido $100 mil, que na época era uma grana do caramba. Então, ele foi investir em grãos e ele foi trabalhar na empresa do irmão dele, que é o Stephen, que também está no investimento. Ele foi trabalhar então na Harkness Gray Company. Essa empresa de grãos que ele estava trabalhando acabou tendo contato com a empresa que na época o John trabalhava. E lembra que ele trabalhava com contabilidade, ajudando os caras lá nessa contabilidade? Então, essa contabilidade fez serviços ali na época para ele e então ele acabou conhecendo o John. Esse cara, ele foi muito importante e muito poderoso mesmo. E ele deu uma grana muito forte no início. E como investimento, ele colocou $100 mil na mão do John. E em troca ele recebeu uma porcentagem da empresa. Esse cara nem ficou tão conhecido assim quanto o John por causa da empresa, mas ele ficou muito conhecido por causa da Flórida, porque em uma parte da vida dele ele acabou se mudando para a Flórida e ele gostou muito do lugar. Na época o lugar não era tão desenvolvido e ele começou a construir alguns hotéis de luxo lá. E para poder fortalecer ainda mais o turismo, ele criou linhas férreas para poder ir até o local. Isso obviamente cresceu muito a Flórida e fez o local ficar cada vez mais rico. Ele inclusive foi responsável por construir Palm Beach, tanto Palm Beach quanto West Palm Beach. Na época ele construiu um resort tão grande, Palm Beach, que era a maior construção de madeira do mundo e tinha cerca de 1.700 pessoas trabalhando lá. Para fazer todas essas construções, ele usou mão de obra forçada, que na época era feita por presos, principalmente negros da época. Então muita gente coloca nas costas dele que ele fez boa parte do seu império através da escravidão também. Então é mais uma pessoa com o nome sujo ali por perto, para vocês irem sabendo. Não posso mentir para vocês. Já o Stephen, que era irmão dele, entrou como um investidor silencioso, ou seja, ninguém sabia que ele era um investidor. Teoricamente, só tinham 4 investidores, mas ele estava ali escondido e ele era um conselheiro dentro da empresa. Além disso, ele já tinha trabalhado com petróleo e ele era o único que realmente tinha experiência no ramo, então ele foi muito importante também. E por último, o William Rockefeller. Ele que era irmão do John D. e também foi muito grande. Cara, parece que é brincadeira, mas todos os caras realmente foram muito grandes. Ele foi proprietário de uma empresa chamada Anaconda Cooper. Essa empresa, no século passado, lá em 1920, ou seja, há um século atrás, ela foi a 4ª maior empresa do mundo. Ela era a maior empresa de mineração que existia naquela época. Então, tipo assim, os caras tinham muito, mas muito poder mesmo. Isso aqui
era um dos braços dos Rockefeller, tá ligado? E eu nem vou entrar nessa parte da história pra contar pra vocês. Com certeza, o que eu tô fazendo aqui é só um resumo mesmo de vários nomes importantes e ir situando pra vocês o que cada um fez pra vocês poderem entender como cada um foi importante, certo? Mas não dá pra contar a história de todos mesmo de cabo a rabo, porque, cara, é muito comprido mesmo. E esse cara aqui, o William, ele ainda teve contato com os Rothschild, que lembra que eu mostrei os Rothschild na época passada? E lembra que os Rothschild também estavam investindo em mineração? Então, os Rothschild tiveram muito interesse em comprar partes da empresa e compraram uma boa parte da empresa por 7,5 milhões de dólares, isso ainda em 1800. Na época, gente, qualquer pessoa que tivesse $1 milhão era como se fosse $1 bilhão hoje, basicamente, tá ligado? Era um negócio assim que chocava as pessoas, alguém ter 1 milhão. Imagina 7,5 milhões de dólares, sabe? É tipo quando, eu acho que no futuro a galera vai ver isso quando falar assim, ó, algum dia compraram o WhatsApp por 16 bilhões, tá ligado? Uns bagulho assim que acontece hoje em dia. É mais ou menos o que aconteceu naquela época. E os Rothschild, depois de comprar parte dessa empresa, tiveram o domínio de 40% de todo o mercado de cobre do mundo. E essa empresa do William se manteve grande por um bom tempo. Inclusive, ela existiu até 1980, tá? E ela não é que ela deixou de existir, ela só foi desmanchando porque realmente foi acabando o mercado que existia de mineração lá nos Estados Unidos, tá ligado? E em 1960 a empresa ainda era grande e tinha cerca de 60 mil funcionários. Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Não é fácil você ser a quarta maior empresa do mundo. Então, o John Rockefeller realmente era muito grande e estava cercado de muita gente grande perto dele. Com certeza o negócio dele ia virar. Se o John já tinha muita gente do lado dele, muita gente importante mesmo, ele queria alguém ainda mais importante. Simplesmente o homem mais rico na época dos Estados Unidos, que era o Cornelius Vanderbilt. Ele era dono de uma linha de ferrovias e de barcos e balsas na época que deu muito dinheiro para ele e muito poder. Para poder fazer com que a refinaria dele crescesse cada vez mais e que distribuísse cada vez mais o seu serviço por aí, o John fez então um trato ali com o Vanderbilt. Ele falou, cara, eu faço um contrato de exclusividade aqui contigo e em troca você vai levar para mim 60 vagões de petróleo todos os dias para onde quer que seja, em qualquer lugar do mapa aí nos Estados Unidos. Ele falou, beleza, porque o cara era grande, então ele queria uma parceria grande do tipo, tá ligado? O Vanderbilt. Só que na época o John meteu o louco, ele não tinha capacidade de fazer tudo isso. E ele precisava de ainda mais dinheiro para ampliar suas refinarias, que já estavam começando a crescer e estavam cada vez expandindo mais. Já não estava mais só com uma refinaria, ele já estava com mais refinarias e cada vez comprando mais refinarias. Era que negócio, lembra que ele guardava todo o dinheiro? Ele fazia isso mesmo, ele guardava todo o dinheiro dele para poder comprar parte dos parceiros dele, do sócio, e também poder comprar outras refinarias. Cara, ele queria cada vez crescer mais. Então, para conseguir essa grana, para conseguir produzir o que ele tinha prometido pro Vanderbilt, ele saiu por aí pedindo dinheiro. Só que na época, a querosene, que era o que ele estava trabalhando no refinamento, que é o que você tira do petróleo, né? Quando você faz querosene, a querosene estava com uma fama muito ruim, porque ela era usada como uma forma de vela. Assim, eu não sei explicar muito bem, mas basicamente é uma lâmpada que aqui em cima fica saindo a querosene, ela é como se ela evaporasse e ficasse num paninho, onde fica o fogo ali esquentando e fica uma lâmpada acesa, como se fosse uma lâmpada barra vela. E todo mundo tinha isso aqui em casa, então acabou gerando muito acidente, porque tinha muita empresa de querosene na época que não era confiável. Inclusive foi nisso que a Standard Oil, que era a empresa dele, cresceu tanto. Era tipo um lampião, né, no caso, né? Que nem tipo um lampião, exatamente, é um lampião. Isso, eu não lembrava esse nome, é lampião. Isso. E mesmo com a querosene mal falada e mesmo com todo mundo evitando investir nisso, o John teve lábia, talvez a lábia do pai dele, não sei, mas ele teve lábia o suficiente para convencer as pessoas a investirem no projeto dele de novo. E quando ele fez isso, para ampliar ainda mais o número de refinaria que ele tinha, ele ficou realmente preocupado, porque nessa época ele basicamente se entregou na mão dos bancos e ficou devendo para todo mundo que era possível. Então imagina, né? O cara falou, ou isso acontece, ou isso dá certo agora, ou, cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E só pra vocês terem uma noção do quanto o Vanderbilt, que ele tá fechando um negócio aqui de 60 vagões de petróleo por dia, só assim vocês já começam a perceber o quanto o cara é grande, né? Mas só pra vocês terem uma ideia de quanto ele é grande, antes dele morrer, ele fez uma doação que hoje em dia seria avaliado em 148 bilhões de dólares.
Ele fez na época uma doação para poder ajudar universidades, organizações e coisas que ele queria realmente ajudar. Ele foi um grande filantropo e também participou dessa corrida. E, inclusive, a família dele vai estar aqui nessa nossa série, então a gente não vai falar tanto dele por conta disso. Outros nomes vão aparecer aqui que a gente também não vai aprofundar por conta disso, beleza? Então, naquela época, existiu ainda mais um fator que ajudou o John Dee. O que foi esse fator? Existia uma guerra e depois da guerra as empresas estavam tudo quebradas, então a economia estava falida. E o Estado deu uma incentivada para que as empresas começassem a crescer novamente. E várias empresas ganharam meio que um sobrefôlego, ou seja, elas ganharam tipo alguns meses de vida para morrer logo ali na frente. Com isso, o John D. Rockefeller viu o que estava acontecendo e foi na caça de cada uma das concorrentes. Ele viu uma empresa morrendo, esperava morrer, isso quando não ajudava a empresa concorrente a morrer. Como que ele fazia para uma empresa concorrente morrer, por exemplo? Ele ia lá e barateava demais o produto dele, a ponto dele, por exemplo, ter prejuízo, que na época muita gente achava que era errado, mas era uma das formas dele de poder enfraquecer o concorrente. Ele ficava tendo prejuízo por um bom tempo até o cara falir, porque para ele não fazia diferença, ele já tinha tanta grana que ele podia fazer isso, tá ligado? Então o cara falia, ele ia lá e recuperava a grana comprando o cara por uma pechincha. E ele pegava toda a parte do mercado. Ele foi fazendo isso de uma forma e de uma maneira tão acelerada e tão rápida que em pouco tempo ele já era dono de 90% de todo o mercado dos Estados Unidos. E logo depois ele já estava produzindo 98% do petróleo de todo o país. Cara, isso é um bagulho muito doido. Lembra que antes ele não conseguia preencher todos os 60 vagões do Vanderbilt? Agora ele já tinha muito mais petróleo do que o Vanderbilt podia transportar para ele, porque eles tinham feito um contrato de apenas 60 vagões, tá ligado? E na época o Vanderbilt tinha um concorrente, que era o Thomas Scott, que era o segundo homem mais rico dos Estados Unidos. E nessa época o John já estava se tornando terceiro e querendo passar os dois. Ele chamou o Thomas Scott e fez um novo contrato agora com o Thomas. Ele fez um contrato onde o Thomas ia espalhar por todos os Estados Unidos 40% do petróleo que ele produzisse, independente de quanto isso fosse. E na época, obviamente, isso fez o Vanderbilt ficar muito puto. Mas isso fez com que começasse uma disputa entre o Vanderbilt e o Scott, e não com o John, tá ligado? Então, de certa forma, ele fez os dois caras mais ricos dos Estados Unidos trabalhar pra ele e competir entre si pra ver quem trabalhava pra ele, tá ligado? Ele foi muito inteligente mesmo, tá ligado? Então, nessa época, pela primeira vez, alguém bate de frente com os dois poderosos chefões dos Estados Unidos e vence. O John, basicamente, se tornou o homem mais poderoso do país e o homem mais poderoso do mundo. E foi tipo assim, na frente de todo mundo, na frente da galera, assim, todo mundo podia ver e tava todo mundo de cara como que o cara tinha feito aquilo, tá ligado? E tem uma história muito louca que fala um pouco do que foi a vida e o quanto o John sofreu a partir daí na vida dele. Ele tinha muita neura de que ele ia perder tudo a qualquer momento. Então toda vez que ele ia dormir, ele dormia muito preocupado, gente. Isso fez com que ele ficasse cada vez mais doente. Só pra vocês terem uma ideia, coloca algumas fotos dele aqui e vocês vão ter uma noção do quanto que ele estava doente. Só pra vocês terem uma ideia, quando ele tinha 50 anos, uma jornalista foi chamada para fazer uma matéria com ele. E quando ela foi fazer essa matéria com ele, ela disse que ele parecia ser o homem mais velho do mundo. Isso quando ele tinha 50 anos, tá ligado? Isso porque a pele dele foi afinando e ele foi perdendo todos os pelos do corpo por conta do estresse. Ele realmente achava que a qualquer momento ele podia voltar a ser pobre. Então, olha o que o dinheiro e o que a ganância acabou fazendo com a cabeça dele. Obviamente que o cara não é que ele é ruim, né, pela ganância. A ganância foi tanta que acabou acumulando ele de estresse, tá ligado? Então foi um negócio bem doido que aconteceu com ele. Bom, mas como ele estava em primeiro, muita gente estava olhando para ele. Se antes ele olhava para o Vanderbilt e falava, quero ser esse cara, agora as pessoas olhavam para ele. E o Vanderbilt e o Scott fizeram uma união inesperada. Na época, vale lembrar, eles eram principais concorrentes. Mas se uniram então para tentar destruir o John Rockefeller. Como que eles fizeram isso? Eles basicamente quebraram os contratos com o John. Os dois ao mesmo tempo. Então o John não tinha mais como levar o seu petróleo para nenhum lugar dentro dos Estados Unidos. O que ele fez? Ele analisou o problema e ele viu que tinha uma refinaria dele que levava para um local próximo dali a querosene e o petróleo através de encanamento. E foi o que ele fez. Ele começou a fazer encanamento por todo o país. Todo dia ele construía 2 km de encanamento. E no final do projeto ele tinha 6.000 km de encanamento por todo o país, desde Ohio até a Pensilvânia. Então o cara se espalhou por todo o local e falou, não quer levar através de trem? Beleza, vou fazer o encanamento do país todo. Como é que você vence um cara que tem
quase que 2% do PIB do país. Era isso que estava acontecendo na época. Não tinha como você derrotar esse cara. Você podia fazer o que você quisesse, você não ia conseguir. E na época, só para você ter uma ideia, para poder falir o Scott, ele começou a fechar um monte de refinaria dele, porque o Scott estava vivendo basicamente dos contratos que tinha ali com o John. Então o John fez o mesmo que o Scott fez com ele. Quebrou todos os contratos que existia e faliu o cara, tá ligado? Então ele preferia ter prejuízo do que ter um inimigo vivo com ainda mais poder e ganhando poder para depois derrubar ele. Era uma briga de cobra e uma briga bem feia, tá ligado? Nessa época veio uma crise ferrada no país e a bolsa chegou a parar por 10 dias seguidos. E nisso, a maioria dos ricões e magnatas começaram a falir, junto com eles, as suas empresas. Adivinha quem tava lá para comprar todas as empresas falidas e começar a tocar quase que tudo? John D. Rockefeller, tá ligado? O cara realmente ajudou a construir os Estados Unidos, tá ligado? E só para vocês terem uma ideia da dimensão que foi esse desastre aí da empresa do Scott falindo, na época, quando a empresa começou a falir, muita gente mesmo perdeu emprego. E com isso teve uma revolta da sociedade americana na época. E as pessoas foram para a empresa do Scott, que estava cada vez quebrando mais, e o que restou da empresa dele acabou sendo incendiado. Foram incendiados 39 prédios e mais de 1.000 vagões de trem do Scott. Então o cara que era até então o segundo homem mais rico dos Estados Unidos, do nada ficou quase que pobre, tá ligado? Pobre, obviamente, esses caras não ficam, né? Sim. Mas ele ficou muito perto de ficar pobre e perdeu quase que todo o patrimônio dele de uma vez só. Então o John estava mostrando para o mundo que ninguém mexia com ele. E enquanto o Scott estava falindo, na frente dele, o John estava fazendo a sua empresa chegar à incrível marca do que hoje seria 205 bilhões de dólares de valor. Traduzindo daquela época para hoje, seria esse o preço da empresa dele. Então o cara estava realmente nadando no dinheiro, tá ligado? Bom, mas um novo concorrente apareceu para o John, era o Andrew Carnegie. Ele estava focado em um outro ramo, que era a produção de aço, e ele cresceu muito, muito mesmo. Basicamente ele estava tendo um monopólio na produção de aço, assim como o John estava tendo um monopólio na produção de petróleo. E ele começou a ganhar muita grana, crescer, abrir siderúrgicas, crescer, ganhar muita grana, parecido demais com a história do John Rockefeller. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo desse cara aqui também, porque ele é considerado o segundo homem mais rico dessa história moderna por conta de ter ficado só atrás do John Rockefeller. Então o cara também é bem grande. Só que como o John tem a bunda virada pra lua demais, esse cara acabou se envolvendo em um escândalo na época que foi gigantesco e que manchou a imagem dele muito. E atrasou na época um pouco do desenvolvimento dele. E manchou também o nome dele com certeza, tá ligado? Existia um clube de pesca, que era o clube de pesca de Salt Fork, que era um clube que era feito numa reserva. Essa reserva ficava em cima da cidade de Johnstown. É isso mesmo, tinha uma cidade, existia uma reserva aqui, em cima da cidade, que basicamente era feita para ser um lago, para 50 caras muito poderosos e muito ricos poderem ir lá e pescar, tá ligado? E aí essa reserva começou a dar vários problemas e alguns sinais de que poderia dar uma merda muito grande ali, parecido com o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho e Mariana aqui no Brasil, certo? Só para vocês se situarem aí no que eu tô falando. Então, como a represa já estava dando uns problemas, eles chamaram um deputado na época, que era o Daniel Johnson Morrell, para poder dar uma averiguada no local. Ele foi no local então e ele disse que o local parecia apresentar algum risco e que necessitava de alguma averiguação. Ele pediu para que o estado, na época da Pensilvânia, fizesse alguma averiguação ali no lago deles de pesca e também que o próprio clube fizesse isso, para poder certificar que o lugar era seguro. Mas nada foi feito nunca, até que, obviamente, acabou em desgraça. E você já sabe quem se ferrou, né? Então, no dia 31 de maio de 1889, infelizmente, a represa veio abaixo e com ela 20 milhões de toneladas d'água. Cara, era um peso muito, muito grande. Só pra vocês terem uma ideia, alguns corpos das pessoas que acabaram morrendo naquele dia, infelizmente, só foram encontrados anos depois. E alguns dos corpos que foram encontrados anos depois, foram encontrados 500 quilômetros de distância dali. Então, foi um bagulho muito forte mesmo. Alguns até falam que esse foi o maior desastre dos Estados Unidos, tanto de 1800 quanto de 1900, e só deixou de ser no 11 de setembro de 2001. Então, o bagulho realmente foi forte, tá ligado? Tiveram 2.209 mortes. E o prejuízo da destruição das cidades que foi atingido pela água foi 17 milhões de dólares na época, o que era uma grana do caralho
Realmente a represa destruiu muita coisa. Então na época o John tava com um concorrente à sua altura, que era o Andrew, que tava fazendo uma grana parecida com a do John. Mas isso acabou acontecendo com o clube do Andrew, o clube de pesca dele. Então o Andrew foi obrigado a focar boa parte do seu serviço em tratar dessas pessoas e reconstruir a cidade, para que a imagem dele não desconstruísse. E também a gente pode falar que é por um movimento de bondade, né? Obviamente, a gente também não pode tirar todo o movimento de bondade do cara. Sim. Com certeza ele se arrependeu do que aconteceu e deve ter ficado com o peso na consciência pro resto da vida. Eu espero, pelo menos, tá ligado? Claro, né? Pô, 2.000 e poucas mortes nas costas não é fácil. E aí você deve se perguntar, o que aconteceu com o Andrew e com o clube dessas 50 pessoas ali? Bom, não aconteceu nada, porque na época era muito parecido com o que é hoje, tá ligado? Não acontece nada com esses caras. Só foi entregue um relatório 2 anos depois sobre o incidente e o relatório estava totalmente em branco. Então, é isso. Os caras, desde sempre, tá essa bagunça aí, tá ligado? Mas enfim, como isso aconteceu com o Andrew, o John continuava disparando. E essa guerra entre o Andrew e o John durou por 30 anos. E o Andrew ficou 30 anos correndo atrás do John, tá ligado? Era essa a meta do Andrew, passar o John. O Andrew então ficou para trás do John, e para poder alcançar ele, conseguir evoluir tanto quanto o John, e não só evoluir quanto o John, quanto lucrar cada vez mais, que essa era a preocupação de cada um deles, né, tanto do Andrew quanto do John, ele foi aumentando cada vez mais as cargas horárias dos seus funcionários e foi diminuindo o salário. E basicamente era assim, quem não quer trabalhar, não venha e pronto. Foi essa a atitude que ele tomou. E na época, ele tinha um funcionário que se chama Freak, e ele era o carrasco dessa galera que trabalhava com o Andrew, seja lá na siderúrgica ou então nas minerações, tá ligado? E ele batia nas pessoas, torturava e fazia vários tipos de coisa muito escrota que foram testemunhadas na época. E tudo isso, segundo o que dizem, com a aprovação do Andrew. Então isso fez com que o Andrew ficasse cada vez mais odiado pelos seus funcionários. E teve uma época em que o Freak chegou a contratar alguns mercenários para poder tomar conta dessa galera que trabalhava com o Andrew, tá ligado? E esses mercenários, o mercenário já diz, né? Os caras matam por dinheiro. Então imagina, você contratar mercenários para cuidar do seu funcionário. Era um negócio bem estranho mesmo. Tanto é que os funcionários começaram a protestar. E cerca de 9.000 funcionários armaram um protesto contra o Andrew e contra a empresa dele. Quando isso aconteceu, os mercenários foram para cima dos funcionários e na época, de novo, o Andrew tomou um outro golpe muito forte. Porque 9 funcionários foram mortos naquilo ali e a empresa dele foi incendiada em alguns locais e além de ser incendiada, obviamente, perdeu espaço de novo por conta da marca, né? Sim. Porque, gente, quando a gente fala assim, 9 pessoas morreu, o cara perdeu em marca, parece que é insensível, certo? É óbvio que as 9 pessoas morrer foi algo muito grave. E justamente por isso, ele perdeu em marca. E como o objetivo dele era crescer a marca, a gente tá falando da marca aqui. E a gente tá falando como que a morte dessas pessoas impactou isso. Eu acho que a gente seria insensível se a gente não citasse a morte delas. Isso sim, né? Isso é verdade, por causa que, imagina, eram funcionários dele, tá ligado? Aí os caras foram protestar em prol de, tipo... Uma mudança que ele fez, que parecia muito com escravidão. Era 12 horas por dia, 6 dias por semana, com o salário indo cada vez mais pra baixo. Tá ligado? Aí as pessoas morrer, é lógico que tipo, a empresa dele ia sucumbir. Então, nessa época, de novo, o concorrente do John levava uma pancada. E nisso, o John só crescia. E nessa época, parecia que o Andrew não ia voltar mais a incomodar o John, pelo menos nesse posto de o homem mais rico dos Estados Unidos. E apareceu um novo concorrente para isso. Era um banqueiro chamado Morgan. Esse banqueiro começou a investir pesado em uma pessoa que eu acho que vocês conhecem. Thomas Edison. Thomas Edison, que tinha inventado a eletricidade e estava numa guerra da eletricidade junto com Nikola Tesla, né? E na época, esse cara, só pra vocês verem, lembra que a cidade foi 17 milhões, né? Uhum. A cidade foi 17 milhões. As cidades que o cara conseguiu destruir e que foi no raio de destruição que levou até 500 km de distância, certo? Ele pagou aqui 83 milhões para poder entrar nesse mercado de eletricidade. E se vocês estão prestando atenção no vídeo, que deve estar longo pra caramba agora, desculpa pessoal, mas se vocês estão prestando atenção no vídeo, vocês vão lembrar que um dos principais lucros da época do John eram aquelas lamparinas, os lampiões, né, que usavam a querosene. Então, se estava chegando eletricidade, obviamente era um problema pro John. O John, a primeira reação dele foi uma reação meio ruim. Ele começou a atacar a eletricidade, falando que as pessoas podiam morrer e ter problema com o curto. E, obviamente, isso não pegou. As pessoas começaram cada vez a migrar mais para a eletricidade e ele foi perdendo, sim, o espaço naquele mercado que ele estava dominando fazia muito tempo. Só que o John não era bobo nem nada e ele deu uma sorte do caramba. Nessa época, estava surgindo um tal de Ford. E o cara fez o quê? O carro.
e todo Tá mundo ligado. começou a precisar de petróleo novamente. Para fazer não mais querosene, mas agora para fazer gasolina, que era uma extração, inclusive, que eles jogavam fora, que era muito inflamável, então não era utilizado na época. Mas, como o mercado mudou, ele mudou também e continuou muito grande. De novo, se mantendo como o homem mais rico dos Estados Unidos e do mundo. Ninguém derrubava o cara, tá ligado? E agora vale a pena explicar um negócio pra vocês. O Morgan, junto com o Andrew e junto com o John, só os três juntos, nessa época, já tinham uma riqueza que hoje seria transformada em mais ou menos $1 trilhão. $1 trilhão. É muita, muita, muita grana mesmo. Com certeza, todo mundo estava olhando isso e muita gente estava questionando. Inclusive, era a pauta de disputa da presidência. De um lado, um presidente falava que ia bater nos bilionários, e de outro lado, um outro presidente era o presidente dos bilionários. Inclusive, os três se uniram para poder bancar essa campanha desse cara, para poder impedir que o outro presidente que ia ir contra eles fosse eleito. Na época, eles investiram uma grana que hoje custaria mais ou menos aí uns $20 milhões. E segundo o que eu pesquisei, essa teria sido a maior campanha da história dos Estados Unidos, em questão monetária de custo, tá ligado? Porque o cara, do nada, o candidato deles, conseguiu fazer cerca de 500 comícios, tudo pago por eles, tá ligado? Imagina. Então, ou seja, eles compraram a eleição de um presidente, tá ligado? Digamos assim, né? Pra poder se manter no poder. O presidente eleito por eles foi o McKinley. Esse cara ajudou o John a crescer ainda mais com a sua grana. Eu sei que parece impossível, gente. Toda vez que eu falo que ele cresceu ainda mais, é difícil de entender como que ele pode crescer mais. Mas ele cresceu ainda mais a grana dele, tá ligado? E quando ele fez isso, ele decidiu então entrar no ramo de aço. Quem que trabalhava com aço? O Andrew, que era o concorrente dele. E ele entrou no ramo de aço com uma missão: falir o Andrew. O que ele fez? Como o Andrew tinha um monopólio, ou seja, tu tem quase que todo o poder do mercado. Monopólio é uma forma de dizer, tá? Porque não era bem um monopólio. Porque, por exemplo, as pessoas que teriam o petróleo lá no Oriente, por exemplo, poderiam concorrer diretamente com o John, tá ligado? Sim. Então não é um monopólio, de certa forma. Claro. Mas dentro dos Estados Unidos se tornou um monopólio, sim. Até na prática a gente pode falar isso, né? O Andrew, ele tinha quase que um monopólio do aço. Então, o John não ia conseguir se destacar tanto, a não ser que o John fizesse o quê? Ele vendesse abaixo da margem do lucro, ou seja, vendesse com prejuízo. Ele começou a vender com prejuízo para que o Andrew perdesse todos os clientes na época, tá ligado? Então, o Andrew começou a perder todos os clientes dele, porque o John simplesmente tinha grana para torrar o suficiente para falir o Andrew, cara. Olha o nível que chegou a competição dos caras, tá ligado? Na época, o Andrew ficou desesperado e o John, inclusive, falou que ia abrir uma siderúrgica, ou seja, não ia só trampar com a mineração de aço, ia também trampar com as siderúrgicas que eram do Andrew. E o Andrew falou, pô, o cara vai me falir, mano, porque esse cara aqui, ele não cai nunca, então não tem como bater de frente com ele. Vou tentar fazer algo com ele, certo? Foi onde ele foi inteligente. Ele chegou então no John e falou, cara, eu compro todo o aço que você tem para vender. Todo o aço que você tiver, inteiro. Aí você sai do ramo, e você sai do ramo da siderúrgica e me deixa em paz aqui no meu ramo, certo? Ele falou isso pro John. E o John falou, beleza, aumentando ainda mais a riqueza dele, obviamente. Só que nisso, o Morgan foi atrás do Andrew e ofertou pro Andrew para poder comprar a empresa dele, para poder comprar a empresa de extração de aço. Gente, o Andrew, vamos lembrar, ele era o segundo homem mais rico do mundo. Muita gente fala que ele é o segundo homem mais rico da história por conta dessa empresa. Então a empresa era gigantesca e ela custou muitos milhões de dólares naquela época. Só para vocês terem uma ideia de quanto seria, hoje, fazendo a conversão mais ou menos aí, para vocês terem uma ideia, seria de 300 a 350 bilhões de dólares o valor da empresa. Sim, a negociação foi na casa dos 300 bilhões de dólares. Então, tipo, era uma loucura essa competição entre os três, com certeza. E quem ganhou com isso, com certeza, foi o governo americano, né, cara? Que, pô, você ter esse tanto de gente ali por perto pra né, girar pra sobrar esse grana, dinheiro e né? tudo mais. É um negócio bem doido. O Morgan rebatizou essa empresa, que foi rebatizada como US Steel, certo? E essa empresa foi a primeira empresa a chegar no número absoluto de 1 bilhão. Ou seja, foi a primeira empresa bilionária da história. Então, foi uma empresa também muito grande. E se por um lado eles tinham McKinley como o presidente deles, por outro lado eles tinham um cara muito forte querendo de novo bater neles. E dessa vez era um cara forte mesmo, Theodore Roosevelt. Esse cara... Você já deve ter visto ele em Uma Noite no Museu, por exemplo, tá ligado? Sim.
Então, esse cara, ele era muito grande, ele se tornou um cara muito grande na história dos Estados Unidos. E o que eles fizeram para poder calar a boca dele? Colocaram ele de vice-presidente do McKinley. Então, naquela eleição de 1901, o Theodore Roosevelt saiu como vice-presidente para ficar ali meio que dentro de um projeto que ele poderia estar no poder e também dentro de um projeto que ele não teria tanto poder. Isso tudo era orquestrado tanto pelo Morgan, quanto pelo John, quanto pelo Andrew, que eram os 3 homens mais ricos e que estavam ali vivendo uma harmonia, digamos assim. Só que o McKinley, que é o presidente deles, acabou sendo assassinado por um operário. Na época, o operário matou ele, porque, segundo o operário, ele estava facilitando a vida dos magnatas e atrapalhando a vida dos pobres. E o cara matou o presidente. Com isso, o Theodore Roosevelt se tornou o presidente dos Estados Unidos, que era justamente o que eles não queriam, né? E quando esse cara entrou no poder, foi um marco, porque quando ele entrou ali no poder, ele basicamente destronou todos esses caras. Todos eles começaram a cair um por um. O primeiro deles foi o Morgan, porque o Morgan tentou chantagear o Theodore Roosevelt. Não deu boa, né, gente? O Theodore Roosevelt olhou para ele e falou, hahaha. Abriu um processo contra ele e conseguiu ferrar ele. E conseguiu tirar muita grana dele. E várias empresas, de novo, começaram a falir. E o que acontece quando uma empresa falha nos Estados Unidos? Na época que John D. Rockefeller está vivo, ele compra essas empresas, certo? Então ele voltou a comprar as empresas e, de novo, ele era a única pessoa no meio de um grupo de pessoas que estava se ferrando que não estava se ferrando. E era um negócio impressionante de novo. Mas o Theodore Roosevelt não ia perdoar nem para ele. E foi pela primeira vez na história para cima dele de um jeito muito pesado mesmo. E ele sentiu o peso. Como ele foi acusado de ter o comando de um monopólio, a multa que ele teve que pagar foi muito grande. Além da multa que ele pagou naquela época por conta do monopólio, ele também teve a empresa dele dividida em várias empresas, em 24 empresas. Apesar disso, as 24 empresas ainda eram dele. Então, para ele, foi uma maneira lucrativa de manter os negócios. Até porque quando você tem uma única empresa e você ganha tanto dinheiro quanto ele ganhava, o que você paga de tributo, de imposto, é um absurdo, tá ligado? E se você tiver 24 empresas, você vai pagar muito menos. Ou seja, para muita gente, esse dia acabou se tornando um dos dias mais lucrativos da história do John D. Rockefeller. O cara, em todas as crises, conseguia sair da crise. E eu acho que é por isso que ele é tão importante, por isso que ele se tornou tão poderoso e tão rico, tá ligado? Porque ele sabia pegar a diversidade e transformar em algo bom. Mas apesar dessa guinada financeira que ele estava dando de novo, o Theodore Roosevelt foi realmente atrás dele e meteu um processo nele. Na época, ele acabou fugindo desse processo e se tornou um foragido. Só que o filho dele, que já tinha nascido e tudo mais, teve o primeiro netinho dele. E ele, para poder visitar o netinho, reapareceu para poder responder esse processo aí. Foi onde ele apareceu novamente. Respondeu o processo, ficou em liberdade, não teve muitos problemas, conseguiu ver seu netinho e continuou tocando ali os seus negócios. E cada vez mais afastado desses negócios, tá? Porque no final da vida dele, igual eu falei, ele estava muito estressado e muito perto da morte. Só pra vocês terem uma ideia, um médico chegou a falar para ele que ele morreria quando ele tinha 53 anos. E ele só foi morrer quando ele estava com 97 anos, pertinho dos 98 já. Então, assim, o cara conseguiu viver muito tempo mesmo, né? É muito tempo. O John D. acabou vivendo muito tempo mesmo e com muito poder na mão, cara. Durante essa etapa final da vida dele, ele passou mais tempo investindo em filantropia do que em negócios, para falar a verdade. Ele foi o cara responsável pela construção de várias faculdades naquela época, entre elas a Universidade de Chicago, uma das mais conhecidas do mundo. Talvez você já tenha visto algum economista famoso falando sobre a Universidade de Chicago ou alguma pessoa muito inteligente. Além da Universidade de Chicago, ele também criou a Universidade Rockefeller, que foi a universidade responsável por estudar o tratamento e a cura de algumas doenças, como o tratamento de pneumonia e de meningite espinhal, que na época era um grande problema. Inclusive, naquela época, existia um surto de vermes e de lombrigas mesmo que as pessoas estavam tendo, que por incrível que pareça, hoje em dia parece que ninguém pode morrer disso, mas naquela época muita gente estava morrendo disso, porque não existiam os remédios fáceis que existem hoje. E justamente esse é o mérito dele. Ele foi um dos caras que mais investiu nas pesquisas para poder combater isso. E naquela época, quando foi descoberto como curar isso, eles viram que a cura seria muito barata, mas eles não iam conseguir distribuir para todo mundo, porque nunca dá para todo mundo. É igual a água. A água ela acaba se tornando barata, né? Mas a gente não consegue distribuir para todo mundo, infelizmente. E aí passou a ser um dos focos dele, distribuir cada vez mais os remédios para que todo mundo recebesse remédio e não ficasse na mão. Bom, um outro Rockefeller muito importante na história foi o David Rockefeller, que foi o neto dele, foi o neto do John D. Ele nasceu em 1915 e viveu até 2017. Ele também foi um dos grandes bilionários da família.
Hoje em dia a família Rockefeller tem 10 membros bilionários, e esse David que eu falei pra vocês é um dos mais citados nessas teorias de conspiração, muito por conta dos comportamentos dele. Ele era uma pessoa totalmente diferente do seu avô. E eu posso até fazer um vídeo exclusivo dele pra vocês, se vocês deixarem bastante like e compartilharem bastante esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa história. A gente resumiu bastante a história dos Rockefeller e a gente nem contou ela por completo. A gente tem total noção disso, tá ligado? Então a gente deixa aberto aqui pra gente poder fazer outros vídeos ainda da família. Enquanto isso, a gente vai contando um pouco das histórias das outras famílias, certo? Então deixa o like e se inscreve aí. Valeu, é nóis!